Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui então para fazer essa videoaula explicando como funciona a planilha financeira. Então o que acontece? Aqui a gente tem nessa primeira aba, vocês podem ver que tem duas abas, né? Visão real e projeção ideal. Tá? Vou começar falando da visão real. O que significa isso? Qual é a ideia? A ideia é ver todos os gastos que nós temos durante o mês, né, da nossa realidade, ou seja, qual é a realidade que atua hoje na minha vida. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os gastos tal quais existem hoje na minha realidade. Então, por exemplo, né, aqui tem alguns exemplos. Vamos supor que supermercado eu gaste R$350. Então, eu vou colocar aqui R$350 de supermercado. No restaurante, quando eu almoço fora, eu calculo mais ou menos, eu gasto de 15 a 20 reais no almoço e tal. Então, mais ou menos as vezes que eu somei, eu chego a gastar até R$300 por mês, por exemplo, de supermercado. Né? Padaria, então R$50, né? Alguns talvez R$100, vamos colocar 100. De gasolina, R$350, né? De luz, R$50, né? Vamos supor aqui, o aluguel aqui 200, né? Condomínio não tem, farmácia não. Beleza, vamos supor que eu tenho estes gastos, né? Então, meus gastos são... Aqui, no caso, tem alguns sugeridos, você pode trocar, né? Se não é farmácia, por exemplo, tem academia, por exemplo, academia, tá? Você pode escrever aqui, colocar R$120 de academia, né? E aqui você pode escrever mais campos também, né? Então, aqui posso escrever outro campo. Novo campo, né? Aí você pode preencher, né? Pode ir colocando aqui. Então tem todos esses campos aqui para colocar os gastos, certo? Então conforme a gente vai elaborando os gastos aqui, eles vão somando, né? A gente já vai tendo o total aqui abaixo, né? O legal também é que se por um acaso a gente for tentar alterar esse campo, ele não deixa, né? Os campos alteráveis são só os que não alteram o cálculo da planilha. Então, depois de ter colocado todos os nossos gastos, né, que são os nossos gastos mensais reais que atuam hoje na nossa vida, a gente vai colocar as dívidas, né? O que seriam as dívidas? Talvez até um financiamento. Então, se eu tenho, por exemplo, um carro, né? Tenho um carro financiado. Financiamento, né? De repente, nesse financiamento eu... não, aqui seria, desculpa, o total financiado, né? Então, vamos supor que eu tenho... vamos colocar 25 mil financiados, né, em 48 parcelas, né? Então seria parcelas de 520 reais com 83 centavos, né? Então aqui você vai colocando, de repente eu tenho a casa, financiamento da casa, né? Vamos supor que só nos falte 10 mil para terminar de pagar a casa. Vamos colocar, aí a gente coloca quantas parcelas nos faltam, vamos colocar falta um ano, né? Então dá aqui o total das parcelas que nos faltam, né, com relação ao valor do financiamento. Então aqui a gente tem os nossos gastos mensais, tem os gastos mensais também com relação a financiamentos, né? A gente tem uma ideia. E aqui a gente coloca as nossas entradas de recursos, né? Então aqui eu vou descrever o local onde eu tenho a entrada de recursos. No caso, vamos colocar meu trabalho. Ou pode colocar salário. Tá?
Vamos colocar aqui R$1.800, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha uma casa, né, que eu alugo, por exemplo, aluguel, que é uma entrada de recursos também, aluguel da casa, certo? Aqui mais 2.000. Pronto. Tá? Aqui tem até 5 possibilidades de entrada de recursos, né? Até ideal aqui para... Depois a gente vai ver isso na projeção ideal, né? Dependendo dos resultados, se eu preciso ter mais alternativas de ganho, mais alternativas de recursos, né? De repente eu só tenho né? Preciso buscar mais alternativas de entrada de recursos, então é importante. Um coach financeiro até ensinava para nós uma vez num curso que todos deveríamos ter no mínimo 5 alternativas de entrada de recursos. Por quê? Porque, né, se de repente no mês uma falhou ou, né, aconteceu alguma coisa, eu tenho outras entradas de recursos, né? Então eu sempre estou garantido de alguma forma. Então vamos dar uma olhada aqui no resumo, né? Olha só que interessante. Então, total de entrada foram 3.800, né? Total das saídas, aqui já tem separado, né, os gastos atuais que eu tenho, que são 2.475 por mês, e as dívidas eu pago 1.354,17, por exemplo, de parcelas mensais de financiamentos, né, ou dívidas. Então, o total de saída deu 3.829,17, né? Quanto eu aqui eu economizo por mês, né? Tem uma perguntinha aqui que o sistema está dizendo que a planilha está dizendo que não tenho economias, né? Porque meus gastos são maiores do que os meus ganhos, né? Gasto mais do que ganho? Sim, gasto R$29 a mais do que eu ganho, né? Não está tão difícil, né? Vamos supor que aumentei o aluguel, então. Vamos aumentar o aluguel da casa. R$100 a mais, né? 2.200, 2.100. Né? Então, o que acontece? Aqui no resumo geral, mudou, né? Quanto eu economizo por mês? Eu economizo R$70,83, né? Gasto mais do que ganho? Não. Parabéns. É ótimo, né? Aí a gente já tem um ótimo começo. A gente não está gastando mais do que a gente ganha, tá? Então essa é a primeira planilha. Isso aqui é importante, nessa planilha aqui é importante a gente colocar os dados que realmente estão acontecendo hoje na nossa vida, e para que aqui no resumo geral a gente tenha uma noção se a gente está gastando mais ou está nos sobrando dinheiro, tá bem? Agora a projeção ideal. O que a gente vai fazer, né? Na projeção ideal, a gente vai colocar, aqui tem duas colunas, né? A coluna de gastos, que são as necessidades básicas, né? Ou seja, alimentação, aluguel, luz, água, transporte, são as coisas que eu não posso tirar, são gastos que eu não posso tirar, porque são gastos que fazem parte das minhas necessidades básicas, né? Ou seja, alimentação, moradia, luz, né? Transporte, né? Então, também eu vou colocar esses dados aqui, no caso, vamos voltar aqui, se for falar, né, alimentação geral, ou eu posso também separar, como eu separei, restaurante e supermercado antes, mas aqui a gente vamos colocar um geral, aqui R$550, né? Aluguel aqui, vamos colocar aqui os 1.200, né? Luz 80, água 50, transporte, que seria gasolina 350, né? Beleza. Então aí tem aqui nessa outra coluna seriam os gastos alternativos, que os gastos que eu gostaria de ter para ter uma qualidade de vida que eu almejo, né? Então, né, vou colocar aqui, se eu gostaria de viajar uma vez por mês, né, quanto que eu gostaria de gastar numa viagem, né? Ou se é a cada 3 meses, então quanto que eu gostaria de acumular por mês? Eu gostaria de acumular
R$ 400 por mês para viajar, né, e a cada 3 meses eu faço uma viagem, né, então já teria aí R$ 1.200 para estar viajando. Quero fazer cursos de capacitação? Sim, né, quanto que eu quero gastar? Uns R$ 200 por mês, né. Que mais que eu gostaria de estar como minha vida ideal, né? De estar gastando lá, posso colocar aqui academia, né? R$ 100, né? Massagem, né? Gostaria de estar fazendo massagens, coisa boa, né? Fazendo massagens, então, né? R$ 80 por mês. Então aqui eu posso colocar a minha vida ideal, certo? Da mesma forma aqui, eu vou colocar as entradas de recursos que eu almejo ter, né? Então vamos colocar aqui salário é 1.800, por exemplo, aluguel da casa 2.000. Que mais que eu poderia estar colocando como alternativa de recursos, né? Então, posso ver as possibilidades que eu tenho. Então, por exemplo, né, no meu caso, eu dou treinamento, né? Então, vou colocar aqui treinamentos. Né? Então, aqui poderia tirar mais 2.500, né? Se eu, né, dependendo da quantidade de clientes. Então aqui fazer a projeção de gastos, né? Tem pessoas aí que são massagistas, tem outros que fazem, cada um tem uma entrada de recursos. Então aqui a ideia é listar as possibilidades que existem para ter entradas de recursos, né? Se só tem uma e gostaria de ter mais, né, faz uma lista de todos os recursos de todas as entradas de alternativas que você possa ter. Então coloca as habilidades que você tenha, faz uma lista de 10 habilidades que você tenha, circule das habilidades que você goste de fazer, né? As que você tem possa gerar recursos, né? Tem clientes meus que tinha um cliente meu que faz desenho à mão. E ele começou a vender esses desenhos e é uma boa alternativa de recursos dele, vender os desenhos, uma coisa que ele ama fazer, que ele gosta muito, né? Então é super importante listar as projeções. Se você só tem uma, é importante pensar em mais alternativas de recursos para você estar aumentando os seus recursos, certo? Então olha só que legal, né? Então a gente fez uma listagem da entrada de recursos, né? O total das entradas alternativa 1, 2, 3, 4 e 5. A total de entrada deu R$ 6.300 por mês que eu ganho. E o total de saída deu R$ 3.000, certo? Então aqui o que acontece? Meus ganhos pagam minhas necessidades básicas? Sim, né? Pagando as necessidades básicas, quanto sobra? R$ 4.070, né? Posso manter a qualidade de vida ideal? Sim, pode. Alcanço a qualidade de vida e ainda sobra? Sim, sobra R$ 3.290, né? Ou seja, o que ele faz aqui? Ele, aqui nesse caso, pagando só as necessidades básicas, me sobram 4.070, certo? Ou seja, se eu não gastar com a minha qualidade de vida, né, que seriam essa coluna aqui, né, dos gastos alternativos, estaria me sobrando R$ 4.070. Se eu gasto com os gastos alternativos, me sobram R$ 3.290, certo? Se eu projeto meus gastos alternativos com menos itens, quanto sobra? Aqui não está somando. Ah, tá. Se eu projeto meus gastos alternativos com menos itens, quanto sobra? Ah, certo. Então aqui diz, nesse caso, para que os itens sejam retirados, exclua a letra X ao lado direito do gasto, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu não vou, ou seja, está um pouco apertado, então eu não vou fazer as viagens, certo? Então o que vai acontecer aqui?
ele me diz, ó, se eu projeto meus gastos alternativos com menos itens, quanto sobra? Ou seja, antes com as viagens me sobrava somente 3.290, né? Agora eu decidi não viajar para que me sobre mais dinheiro, né? Então, aqui já está começando a me sobrar mais, né? Vamos supor que eu não tenha essa entrada do aluguel, né? Vamos colocar uma opção de gasto maior do que ganho, por exemplo. Então vamos colocar aqui mais que eu posso gastar aqui, vestuário, vou colocar que eu compro R$300 de roupa, viagens, aqui cursos e capacitação podemos aumentar para 800, né? Quanto a gente tem aqui? Certo, 2.000, vamos diminuir aqui para 1.500. Beleza? Então, aqui a gente está ganhando menos, né, e gastando mais. Então, nesse caso, o que a planilha diz para nós, né? Pagando as necessidades básicas, né? Meus ganhos pagam as necessidades básicas? Sim. Pagando as necessidades básicas, quanto sobra? Me sobra R$1.070, certo? Posso manter a minha qualidade de vida? Não, né? Não posso, pois me faltam R$610, né? Me faltam para conseguir manter minha qualidade de vida. Então, eu alcanço a qualidade de vida e ainda sobra? Não, não sobra, né? Se eu projeto meus ganhos alternativos com menos itens, quando sobra? Ainda não sobra, então retire mais itens. Então, vamos retirar os itens. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelos cursos e capacitações. Vou parar, né? Apesar que a gente deveria parar antes com o vestuário, né? Vamos parar antes com as massagens. E mais aqui academia, né? E talvez vou diminuir aqui meus cursos. Então, em vez de gastar 800, eu vou gastar só 400, certo? Então, beleza. O que aconteceu aqui? Ainda não deu, ó, né? Posso manter minha qualidade de vida? Não, né? Me faltam R$210. Então, quais são as alternativas que eu tenho? Eu posso continuar diminuindo minha qualidade de vida, né? Continuar diminuindo meus gastos alternativos, que refere-se à minha qualidade de vida, ou eu planejo um maior ganho, né? Então, opa, de repente consegui um aumento, ou R$2.500, certo? Então, olha que legal. Ah, beleza. Então eu já consigo manter a qualidade de vida dos itens que estão assinalados, né? Então eu posso, nesse caso, alcanço minha qualidade de vida e ainda sobra R$490. Oh, beleza. O que eu posso fazer aqui com os 490? Posso guardar, né? Ou posso usar agora, agora eu vou fazer minha academia e vou fazer minha massagem que me deixa bem. Legal, né? No caso aqui, claro, está sobrando os 490 porque eu posso completar totalmente a minha qualidade de vida sobrando os 490, né? Então, aqui me sobra. Se eu retirar, no caso, então vai sobrar os 490 mais os 300. Certo? Então vai sobrar 790 no caso. Tá bem, gente? Espero que vocês desfrutem então dessa planilha, uma planilha super legal, bem didática, para a gente estar aí organizando nossas finanças, nossos gastos. Importante a gente saber, principalmente aqui na projeção ideal, né? A gente saber o que é gastos de necessidades básicas, o que é gastos alternativos, para a gente organizar a nossa vida financeira. Tá bem? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau!